É pra você olhar pra cá. Eu. Sejam muito bem-vindos ao Pod Paz, o podcast da Igreja Batista da Paz. Mais uma sexta-feira chegou e mais um ministério está aqui com a gente para crescer, para aprender e para você conhecer e, se Deus quiser, participar. Não tô sozinha, né, gente? Vamos lá. Salve, salve. Família da Paz, mais um episódio, né? Mais uma oportunidade rica de estarmos juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Esse é o Pod Paz, o podcast da Família da Paz. Você tem gostado, tem curtido o nosso trabalho, tem recebido? A gente tem recebido um feedback muito legal, né, Larissa? Muito então, bom. compartilha, envia para os seus amigos, nos grupos dos seus familiares, curte, porque hoje o episódio está demais. Hoje ele tá Eu sou bem suspeito, azul, tá? Sou suspeito para falar, né? Eu não faço parte desse bonde. Aqui, ó, eu sou suspeito para falar hoje, né? Tá tudo azul perto Tudo de mim. azul, vamos falar sobre o Ministério de Integração. Tenho aqui a liderança, a Nata. Olha! A Nata da igreja está aqui comigo hoje. Muita honra, muito prazer receber os meus amigos de ministério. Sim. A gente vai resenhar muito, a gente vai falar muito hoje sobre abraços, né? Que é o sobre loguinho, né? receptividade. É a nossa logo. Quem tá Você ali, quem não consegue ver, não dá para aproximar, mas é duas pessoas se abraçando, E formam um coração, né? A gente é da mídia mesmo. A gente né? é da mídia, mas integração. isso aqui foi pensado exclusivamente proposital. por isso mesmo, né? Na verdade, aí não vou ser humilde, né? Eu vou dizer, eu pensei nisso quando criei essa música. Na verdade. Aí Vitor, põe assim, ó, puxando o meu próprio saco, Jesus marketing, Cristo. entendeu? Mas Ele vamos faz conhecer o os marketing convidados. dele. Vamos conhecer os convidados. Você vai começar por você? Vou começar por mim. Eu também sou Isso. convidado hoje, né? Isso. Não Você deixa é de ser, meia-meio. né? Sou meia-meio hoje. Hoje eu sou Pod Paz e sou Integração. Irmãos, eu sou Mário da Integração, sou Mário da Igreja e é uma honra fazer parte desse ministério que começou, quero aqui fazer jus, começou ali engatinhando ali com uma recepção que a gente tinha, né, Márcio? Já estou aqui adiantando o Márcio. A gente tinha uma recepção e a gente tinha muito embrionário, não tinha essa ideia que a gente tem hoje. A ideia era realmente ter alguém na portaria da igreja. E isso foi avançando. A Zilma teve um tempo que coordenou essa recepção. Eu não sei te dizer como. Quando começou. Mas caiu no meu colo. Foi depois da sua vinda pra cá? Passou um Isso, ano, 2019. um ano e pouquinho? Não, 2019 ali. 4 aninhos já. 2019, caiu no meu colo. E aí, mas eu não imaginava que aquela recepção, né, que aquela portaria, aquela recepção ia se tornar o que se tornou hoje. Hoje nós somos quase 60 pessoas, 60 servos no Ministério de Integração. Né? E a partir desse ano, nós tomamos uma medida, a gente selecionou, dentre esses quase 60 servos, alguns que iriam compor a liderança. Legal. E são esses que hoje estão aqui com a gente. Isso. Fazendo parte aqui com a gente. Exceto o nosso irmão Lucas, que não pôde estar por um problema pessoal. Abraço, Lucas. Você é servo fiel, a gente ama você, cara. E o Márcio está aqui te representando, o lado masculino, eu também. Não é? Mas é isso. Eu sou o Mário da Integração e minha história da integração começou a se confunde com a minha história com a igreja. Porque chegando aqui logo, eu assumi a frente desse ministério e estou aí servindo. O Mário está à frente com essa liderança. Então vamos começar? Se apresenta. Então, meu nome é Rejane, eu estou há pouco tempo, né, na integração, estou engatinhando ainda e estamos aí. Você está na igreja há quanto tempo? Como você chegou aqui na Paz? Aqui em março. A Rejane é autodidata, Eu entrei sabe? aqui em março. Ela já chegou sabendo tocar um instrumento, cara. Mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu. Quase isso. Você chegou... Eu entrei em março, estava afastada, né, da igreja. É até assim, curioso, né, falar sobre a minha chegada aqui. Porque eu estava em casa, eu estando afastada e eu tomando banho, eu falei assim, gente, eu preciso ir a algum lugar. Eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma igreja. E até então eu não sabia qual igreja eu iria. Eu estava tomando banho, eu sei que eu ia para algum lugar. Quando eu chego no portão da minha casa, assim, com a bicicleta, Deus parece que falou comigo, vai na paz.
Falei, na paz? Vai na paz e fique em paz. Vai na paz. Aí, pode sabe perder a aquela piada, né? coisa Por assim, favor, Vitor, Eu por falei- favor, Eu Vitor. falei, curiosa, foi uma coisa muito curiosa, muito de Deus. Eu cheguei aqui dentro assim... Você já fiquei- conhecia a igreja? Não. Conhecia alguém da igreja? Não. Você Foi muito de sabia o Deus. nome? Assim, eu era de uma igreja batista, né? Isso. Assim, eu conhecia muito pouco. Muito pouco. A minha cabeça era para uma outra igreja, nada a ver com a daqui. Era uma coisa que Deus veio, vai na paz. Eu falei, então tá bom, vambora. Vambora, Deus. Aí cheguei aqui, sentei, fiquei olhando. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu olhando para lá, olhando para cá, e via para lá, ia para cá, e aquela coisa. Fui muito bem recebida, né, pela integração, né, logo na portaria, aqui também na recepção. E aquela coisa. Fiquei ali, fiquei na minha, assim. E tudo aconteceu, né? Durante o decorrer, né, do culto, aquela coisa toda, o apelo do pastor. E eu me reconciliei. E foi, assim, a melhor coisa que me aconteceu. E no dia mesmo, eu fui, né? Como que eu posso dizer? A pessoa que veio até mim não estava nem trabalhando, né? Que é minha irmãzinha ali do ladinho ali, irmã Rosinete, me abraçou. Eu estava muito emocionada. Mas ela faz parte do ministério, mas não estava na escala do domingo. No dia. Mas ela sentiu ali... E isso é uma coisa que a gente precisa falar. A gente vai se aprofundar mais Sim. nisso depois, né? Porque a integração não é só vestir a camisa Exatamente. e vir para cumprir um horário. Sim. E como Não é? eu falei, né? Ficar andando de uma ponta a Ficar outra da andando de igreja. uma ponta a outra da igreja. Não, aí dali eu falei assim, eu sempre trabalhei nas igrejas, eu sempre trabalhei no Ministério Infantil. Sempre trabalhei no Ministério Infantil. Nunca pensei, imaginei trabalhar na integração. Mas a abordagem que ela fez comigo foi tão amável, eu senti tanto o calor de Deus, o amor de Deus naquele momento, que eu falei assim, eu quero isso para mim. Legal. Eu quero Glória a isso Deus. para mim, de qualquer maneira. Aí eu falei assim, fui indo, porque eu ia pedir a carta, aquela coisa toda. Assim que a carta chegou, Já tamo entrou aí. no ministério. Entrei no ministério. Legal. Vamos lá? Conte a sua história na paz e no ministério. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Mara, irmã Larissa, a minha irmã Regiane, a irmã Rosinete, que está do meu lado, e a todos que estão nos assistindo. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Irmã Larissa, como a senhora falou, né, da nossa chegada. Eu estou aqui aproximadamente uns 11 anos na igreja, né, e a nossa chegada aqui foi bem dolorida. Traumas, problema do passado. E, graças a Deus, eu aqui encontrei um direcionamento, encontrei a paz, encontrei irmãos no passado que me acolheram, me deram bastante amor, afeto, carinho. E hoje nós estamos aqui, né? Somando com o pastor Haroldo, com toda a Igreja Batista da Paz, junto aqui para somar e para ajudar no reino, né? Amém. É isso que nós viemos. Nós somos chamados, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, Márcio foi um dos caras assim que eu mais me identifiquei logo de cara, porque ele tem com ele essa coisa do servir, Legal. né? Não, pessoal, esse time aqui de liderança da integração Isso. não é à toa. Cada um tem um perfil diferente. E todos o Lucas se não está aqui. complementam, né? Exatamente, né? A Rejane, ela chegou há pouco tempo. E quando eu incluí a Rejane, primeiro admitindo ela no ministério e depois na liderança, eu cheguei a casa e falei com a Ivana, tem uma menina que chegou agora, mas eu já vou colocar ela na liderança. A Ivana falou, você é doido? Ela não sabia quem era a Rejane. Depois ela viu que se conheciam da escola, né? Sim. Campos sendo campos, né? Cidade provinciana de Campos, pequenininha, todo mundo se conhece. Então... Mas na hora ela falou assim, mas isso não é sábio isso, né? Eu falei, não, tem um negócio ali. Tem um lance ali que vai rolar com a gente. Eu vejo uma coisa nela, uma vontade de servir. Então, por quê? Porque Márcio começou falando aqui como ele foi a chegada dele na igreja e como a gente está agora. A integração, eu não vejo, nunca vi
como um lugar onde a gente vai fazer uma escala e as pessoas vão trabalhar. Porque tem um diferencial. Eu nunca convidei ninguém a entrar na integração. As pessoas se... Você está entendendo? Eu nunca convidei ninguém a entrar na integração. Fulano, vem. Fulano, não convido. As pessoas chegam até você e falam, quero fazer parte desse As ministério. pessoas pedem para fazer parte do eu mesmo ministério. me apaixonei. Exato. Eu mesmo me apaixonei pela integração. Foi uma coisa assim... Então, quando a pessoa impactante. pede para participar de uma coisa... Sim, já tem o passo dela, o interesse parte então dela. Então, é até uma inocência, Márcio. Um olhar meio pueril e inocente que eu tenho. Mas eu penso assim, se não quer servir, é só pedir para sair. Eu não vou ficar atrás de ninguém. Sim. Não é? Então, mas agora, irmãos, estamos juntos aqui, está vestindo o uniforme, vamos trabalhar, vamos com paixão. Vamos com emoção, vamos com paixão, vamos sabendo para quem a gente está trabalhando. Sim. Então, na integração tem essa marca. Eu sempre quis imprimir essa marca. Enquanto eu estiver servindo na liderança, eu sempre quis imprimir essa marca. E eu vejo isso neles. Legal, mas o Márcio entrou quando no ministério? Quando você começou o ministério, ele já veio junto? Como eu falei, tinha essa recepção. E o Márcio fazia parte dessa recepção. Essa recepção era casais, não é? No começo eram casais e tal. O Márcio já fazia parte dessa recepção. Então, quando a gente começou a implantar a integração, na verdade, ele nunca entrou, ele sempre esteve. Já estava, já. Eu interrompi dizendo que eu sempre me identifiquei com ele. Por quê? Porque a integração não é só ficar dentro do templo andando de blusa azul. A gente prepara as pessoas para o batismo. Sim. A gente prepara as pessoas que estão chegando na igreja, os primeiros passos. A gente faz um acolhimento por telefone. São muitas coisas, muitas nuances de um mesmo ministério. E o Márcio sempre me ajudou em tudo isso. Sim. Quantas vezes, né, Márcio? A gente ficou aqui na igreja arrumando a igreja. Sim. Né? A gente vê na Bíblia, tem os levitas que cuidavam do templo. Sim. Né? E a gente cuida, a gente faz isso aqui na integração. Quantas vezes a gente ficou aqui cuidando, às vezes as pessoas iam embora e ficava eu e Márcio aqui, arrumando a ceia. Né, Márcio? Sim, várias vezes. Muito serviço, muito trabalho. É um trabalho assim, de amor, que ninguém está vendo. Eu falei isso, a gente conversou isso no backstage, né? Que ninguém vê que vocês vê, fazem. Ninguém sabe. Porque as pessoas veem a blusinha azul, clara ou escura, na Ninguém pontinha, tá no vendo. meio, na fase da igreja e na hora do Verdade. apelo, quando aparece aqui um monte. E E os sem camisas do ministério aparecem aparece também. no mundo. Então, esse momento do culto aqui, vamos dizer assim, não é nem o ápice, vamos dizer assim, é a consequência de você ser da integração. Porque você ser da integração significa que você vai integrar pessoas à igreja. Sim. Então, a consequência natural é que você culmine aqui no momento do culto. Aí as pessoas estão vendo. Sim. Mas o trabalho não é esse. Não, tem muito por trás, né? Tem muito por trás. E essa pessoa que está ali, que vai falar agora, ela entendeu perfeitamente isso. Ela entendeu isso muito bem. Então, vamos lá. Se apresenta, a sua história aqui, a sua história na integração. Eu sou Rosinete, eu estou na igreja aqui, né? Eu já sou convertida já há Conhecida como 12 Netinha. anos. Mas na igreja aqui, eu voltei depois da pandemia, porque a outra igreja era meio longe. E também alguma coisa me encaminhava para cá. E logo que eu comecei a vir, eu tive uma incentivadora muito grande, que foi a Isabela. Na primeira, quando ia implantar com esse nome, né? Que não tinha o nome de integração. Não tinha nada disso. Não, eu vim na primeira reunião para ver como que A gente seria. estava escolhendo o nome ainda. Isso, eu falei assim, não, é isso aí que eu quero para mim. Porque eu, na outra igreja, eu não conseguia, servir como eu sempre quis servir. E servir com amor. Entendeu? Que realmente, integração, eu acho que o significado dessa palavra é amor. É amor. Verdade. Amor mesmo pelo Senhor e pelas pessoas. Esse é o significado. Exatamente. Para mim, esse é o significado. Eu fico feliz o dia que eu É o amor estou para escalada. quem Deus ama, né? Entendeu? Eu fico às vezes chateada se eu não puder estar naquela escala e pedir alguém para me substituir, porque realmente todo mundo, eu acho que é assim. A gente vem para cá para receber muito também. Não é só para... A gente recebe, né? A gente recebe A gente é muito demais abençoado, nesse né? ministério, muita coisa. Verdade. Então, é isso que eu tenho para falar, que realmente o Ministério de Integração, para mim, tem um significado muito grande, porque eu, na outra igreja, eu não conseguia me desenvolver como eu queria. Eu não tinha
sei lá, eu não sei o que faltou. Talvez fosse comigo mesma ou não. E aqui não, a partir da integração eu já consegui até estar em outros ministérios. A integração faz vocês conhecerem muitas pessoas Muitas da igreja. pessoas, entendeu? Que às É vezes como ela está fala. de domingo, vocês não conheceriam. É como a ela falou, integração no dia permite. que eu abordei, eu estava realmente, eu não estava na escala. Mas eu percebi que ela precisava de um apoio ali do lado de um dela. acolhimento de um mesmo, né? acolhimento, realmente. Entendeu? E eu acho que é isso. Quando você chega em um lugar e é bem recebido e bem acolhido, você vai sentir vontade de voltar. Verdade. Vai encontrar um sorriso, vai encontrar um abraço, vai voltar. Até se você for na casa de uma pessoa, você não for bem recebido, você vai voltar? Você não volta, cara. De jeito nenhum. Então, eu acho que a integração tem um papel muito importante na igreja. Eu acredito que sim. No meu vocês ver, falam. eu Nós acredito. acreditamos. E a irmã resumiu uma coisa, a integração, amor. Não Verdade. tem outra palavra. Você citou a Isabela, é bom falar, é legal que você tenha citado a irmã Isabela. Quando nesse período que Márcio citou, onde era só uma recepção ali, e aí a Zilma começou coordenando, ela organizou, fez uma escala, ali é o embrião com a Zilma. E depois a Zilma me envolveu, me convidou a ajudá-la com isso. Foi muito natural. Foi assim, Mário, vem fazer isso. Não foi assim. As coisas foram muito naturalmente avançando e evoluindo. A irmã Isabela veio de outro ministério, de outra igreja para cá, e ela trabalhava na integração dessa outra igreja. E foi muito importante para o ministério a admissão, vamos dizer assim, da irmã Isabela. Ela logo se integrou e ela tinha as ideias dela e que ela trazia desse outro ministério, que foi um ministério de sucesso enquanto ela esteve lá. E ela logo veio e começou a servir também junto comigo na liderança. E a gente caminhou junto um bom tempo. Então, muito do formato estrutural que a gente tem hoje veio das ideias da irmã Isabela. Que bênção. Então, a gente precisa reconhecer, né, que o trabalho dela foi excelente. Né? Por outras questões, hoje ela não está servindo na liderança, mas ela continua servindo na integração também. Né? Então, foi legal a Rosinete falar da Isabela. E olha, tantas outras pessoas eu queria que tivesse aqui que servem com a gente na integração, e a gente vê isso que a Rosinete fez no dia que a Regiane ainda veio visitar a igreja. A gente vê acontecer o tempo todo com um monte de gente. Verdade. Porque a maioria desse time serve com excelência, serve com propósito. Eu sou suspeito para falar, porque eu estou aqui vestindo a camisa de fato, eu visto no meu coração essa camisa. Então, sou muito suspeito para falar. Mas eu acho que a gente tem um time muito comprometido. E é como vocês disseram, né? É um abraço que forma um coração. Quando eu cheguei aqui, eu tenho 1 ano e pouco de igreja. Eu lembro que eu fui acolhida e o áudio que eu recebi de oração depois. No momento que eu estava mudando de cidade, que eu estava super fragilizada. Eu lembro da irmã que me abraçou e disse que eu tinha achado a minha igreja, quando falou que eu era visitante. E depois o áudio que eu recebi de oração. É legal a gente pensar que a gente não sabe o que o outro está passando, nem como você chegou, nem como está a nossa vida. A pessoa às vezes vem à frente ou não, porque ela está bem, não é uma reconciliação com o Senhor, está mudando de cidade, de igreja, com alguma coisa. E receber esse carinho, ter alguém que falou com ela, chegar a pessoa, olhar no olho, eu que te recebi. É um vínculo que se inicia, A pessoa marca a gente pro resto da vida. Marca. A pessoa que chega aqui na igreja e nós a acolhemos, seja na portaria, seja na recepção, ou seja aqui dentro. Entende? Não, e eu preciso falar, só observar uma coisa. Foi uma oração de minutos, tá? Não foi aquele, Senhor te abençoe, amém. Sabe assim? Foi uma oração de minutos e falou ao meu coração. Ora pela minha vida, pela minha família, por tudo. Eu lembro que eu falei, gente, que pessoa em 2023. Vamos Pra lá. se importar com a outra, né? Pegar o número de telefone de um papelzinho que escreve com a letra mais não sei o quê. Salvar, gravar meu nome, me mandar uma oração. Isso é muito precioso. Muito. E isso marca vidas, até vidas que não estão aqui. Nós temos conversado, como a Igreja da Paz, tem estado referência sobre família. Sim. Sim. E pessoas têm vindo à frente procurando uma solução, um caminho, um encontro. Às vezes não fica um tempo, muda, acontece alguma coisa, mas vocês marcam essas pessoas que vêm aqui à igreja.
as pessoas saem marcadas. Eu fui Verdade. abraçado, eu recebi uma oração. A gente recebe muito retorno, muito. A gente recebe um feedback muito, muito importante, muito especial das pessoas e é até assustador a maneira como a gente acaba interferindo na história de alguém. Eu costumo falar para o pessoal nas reuniões, um abraço, um olhar, toda vez que a gente se reúne aqui, em oração, antes de começar um culto e tal, eu sempre faço a mesma oração. Eu peço que o nosso olhar afetuoso, que o nosso sorriso possa alcançar uma vida. Porque às vezes a pessoa chega na igreja tão ferida, a gente não sabe como as pessoas chegam aqui. Eu brinco Você disso. dá um olhar afetuoso. O olhar uma pessoa- duro, vocês pegam um olhar duro, gente que não aceita abraço. Sim. Vocês pegam gente que vai pra trás. Sim, sim. Gente que você fala assim, oi, tudo bem? Não tenho nada, não. Exato. Não, é papel. Aí você vê na hora de sair, a pessoa tá assim. Sim. Exatamente. Não, e tem jeito. gente que a gente vai abraçar e desaba. Desaba. Desaba, um simples gesto. Tem gente que a gente de um não precisa nem abraço. falar nada, né? Nada. Um simples gesto. E isso me lembrou uma história. Vamos contar a história, né? É bom contar a história. Vamos contar a história. Diretamente do Não, mas túnel, lembrou do uma tempo. situação de uma irmã que queria participar do Ministério de Integração. Eu sempre falo disso. Vocês estão carecas de ouvir isso. Ela É a primeira vez que eu escuto, É a tá primeira bom? vez que você Das escuta. pessoas de casa, tá? Também. Pode falar. E uma pessoa queria fazer parte do Ministério de Integração. E ela falou assim, eu quero muito participar. Isso faz um tempinho já. Logo no começo, meu aqui, né? Eu quero muito participar. Eu falei, então participa. Mas eu não sei falar. Não tem problema, a gente vê outra maneira, outra forma de você servir. Eu disse, eu não sei falar, mas eu também não sei... eu não tenho boa aparência. Mas, irmã, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que se cuidar bem. Esse negócio de aparência é relativo. O que importa é que você se cuide. Né? Esteja bem asseada e tal. Ansiada? Asseada. Vai, traduz. Asseio, asseada. Asseio vem de conservação. Bem conservada. Tipo uma múmia, né? Limpa. Bem Não. A pessoa precisa estar. Vamos lá, pessoal. Mas falar essa aqui, palavra né? existe Ó, no Não, eu dicionário. sei, Precisa mas fazer é uma as palavra unhas muito feitas, robusta, não é? Não, a pessoa... Também é bem apresentada. Muda a palavra. Rapaz, olha, Bem ela pega no meu apresentada. pé. Esse pessoal vem de São Paulo. Rapaz, dá um trabalho quando chega Ai, aqui. mas ó, relaxa todo mundo. Vamos Mas aí eu falei com a irmã, Bem mas você pode, apresentada. isso você aí. pode servir bem Gostei. apresentada, Olha, irmã. viu? Bem Tá vendo? asseada. Só bem... pra te ajudar. É só se... Né? Aí a irmã, não, que mas dificultar, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida. 3 Eu falei, obstáculos. Mas pastor Haroldo sempre fala que os tímidos, ele sempre lembra aquele versículo, os tímidos não vão herdar o reino de Deus, vão vencer essa timidez. Ela, mas irmão, mas eu tenho uma preocupação porque eu não tenho meus dentes direito. Enfim, a pessoa não sabia falar, não sabia se expressar, era tímida, não tinha vergonha de si própria, ela falou, eu não posso fazer nada. Como é que eu vou servir nesse ministério? Aí eu falei, me dá um abraço. Fiquei comovido com a sinceridade dela conversando comigo. Me dá um abraço, me abraçou. A gente se abraçou. Aí eu falei assim para ela, você sabe dar abraço? Ela falou, sei. Então pronto, está contratada. E tá no ministério. Está no ministério certo. Você vai fazer uma coisa só. Você vai dar um abraço. Quando as pessoas chegarem aqui, você abraça. Aí ela ainda tentou falar assim, mas a gente está no meio da pandemia. Eu falei, mas abraço está liberado. Pode abraçar. Só por massa. Abraça o povo. E ela está no ministério. Então, quer dizer, isso é muito precioso, porque a gente tem que servir, dar aquilo que a gente tem. Não é? Então, quando a gente busca alguém, a pessoa vem, eu quero entrar na integração, eu logo pergunto, você quer servir? Você quer servir? Você ama as pessoas? Porque é um exercício de amor. A gente tem que amar as pessoas que estão chegando na igreja, porque a gente não sabe como a pessoa está chegando, cara. Então, a gente tem que dar o que a gente só pode dar o que a gente tem. Você ama as pessoas? Você ama o serviço no Senhor? Você ama a igreja? Amo. Então, tá apto. É isso. O trabalho é esse. Então, esse exemplo dessa irmã, essa história que eu gosto de contar, ilustra muito bem o nosso espírito, né? a nossa vertente. O que a gente quer fazer? A gente quer, de fato, amar as pessoas, abraçar as pessoas. E é isso que a gente quer acolhê-las, fazer. né? E acolhê-las. Né? O acolhimento é isso. Né? O acolhimento hoje acontece pós-culto de domingo, né? Aí
vamos lá, o que acontece? A gente acolhe a pessoa que chega aqui fisicamente na igreja. Isso. Então a gente dá aquele acolhimento, sorriso, um abraço, só para o pessoal entender o ministério, né? Sim. Então a gente faz isso e aí isso começa a ser feito lá embaixo na portaria. Márcio, assim como eu, né, Márcio? Já serviu ali na portaria, e na portaria tem um diferencial, né, Márcio? Porque a primeira pessoa que é Contato, vista né? É. De azul. com o uniforme da Então igreja. você chegou na igreja, passou pela porta, viu alguém de azul, é integração. Pode Não, sorrir. olha Exatamente. só, a instituição. Não se preocupe. A instituição, a Igreja Batista da Paz, ela é vista primeiro na figura de quem está ali na portaria. Exatamente. Não é, Márcio? Sim. O Márcio sempre serviu na portaria. E sempre serviu com zelo. E aí, eu falo muito, mas é muita história para contar. Tem uma história desse rapaz aqui. Senta que lá vem Um dia história. chuvoso, nunca vou esquecer isso. Ah. Integração, portaria, um dia chuvoso, muito chuvoso. E o Márcio estava ali na portaria da integração. Uhum. E eu conto isso, estou falando do Márcio, mas é para incentivar, é para nos incentivar, nos inspirar, porque me inspirou aquele dia. Estava chovendo muito. Ele fez o quê? Uma coisa tão singela e tão simples, mas ninguém tinha feito. Uhum. Ele pegou o guarda-chuva dele e começou a ir nos carros buscar as pessoas. E trazendo as pessoas debaixo do guarda-chuva até a segurança do templo. Há pouco tempo isso aconteceu de novo comigo também, com as 3 crianças. Mas depois disso, a igreja comprou guarda-chuvas da igreja. Isso. O pessoal que trabalha na portaria é instruído a fazer Muito isso. legal. Mas isso começou com a atitude do Márcio. O que te motivou, cara, a fazer isso aquele dia? Irmão Mário, o que motivou foi que você falou, né? Em servir. Servir com excelência. Eu me vi, né? Naquela situação, estava vendo muitas pessoas vindo para a casa do Senhor, né? E eu, sem saber o que fazer, eu falei assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar aquelas pessoas que estão vindo? Pessoas, crianças, paravam no carro lá, eu olhei no canto, eu vi uma sombrinha de alguém. Falei, irmã, Nem era dele. não era minha, na realidade não era minha, nem Olha a aí. igreja não tinha. Falei, irmã, me presta a sombrinha sua aqui que eu preciso ajudar aquelas pessoas para vir para a igreja, né, muitas mulheres, crianças e tal, para poder ajudá-las para trazer, né, para a casa do Senhor. Então, foi um mínimo que Deus tocou no meu coração e que eu vi e tomei aquela atitude para poder ajudar as pessoas para trazer para cá. E aquele gesto inspirou muitos. Sim. Inspirou muitos. Tanto inspirou que hoje, na integração, isso é uma norma. Quando está chovendo, a igreja dispõe Sim. de guarda-chuvas e a pessoa que está na portaria vai receber. É uma coisa tão simples, né? Sim. Mas, olha só, uma atitude de uma pessoa mudou. E naquele dia ali, o mais interessante, não sei se você lembra, ele começou a fazer isso e todo mundo começou a fazer. Assim, as pessoas estavam ali na hora, entrando, Trabalhinho de formiguinha, e né? começou todo mundo a pegar e juntou assim uns 5, 6 pessoas, sei lá, com sombrinha indo buscar as pessoas. Estava chovendo muito, indo buscar as pessoas nos carros. Então, quer dizer, olha só como que a atitude de uma pessoa move o coração Verdade. de todas as outras, né? E é isso que a gente faz aqui na integração. É mover corações, né? Sim. Foi muito legal aquele dia. Eu fiquei... Rosinete, quer falar alguma coisa? Não, Eu parecia... sou super discreta, né? É, Eu faço né? assim, você Ela- quer falar? ela- Ele quer? a Larissa te Quer dedurou, a falar? Larissa apontou o dedo, Não, ó, mas ela era quer uma falar. coisa discreta aqui. Ah, tá vendo? Vocês têm algum episódio que marcou vocês servindo na integração? Uma vez que eu abracei... Você tem a sua história, Sim. que é recente, está viva em Sim. você. No caso, a história dela é comigo, né? Sim. Que fui eu que abordei. Eu não estou me lembrando de nada, mas só acho que... Não, lembro sim. Lembro de uma pessoa que eu também não estava trabalhando nesse dia, mas eu vi que ela também estava assim muito comovida, muito precisando realmente de um abraço, e fui até ela e trouxe e entreguei para uma pessoa que estava no azulzinho no No dia. azulzinho, Eu não no estava azulzinho. no dia, não estava escalada. E eu acho, a gente naquele dia a gente teve uma conexão tão boa que até hoje ela até pertence a uma outra célula, não é da minha, porque eu também tenho a célula de mulheres, né? Mas ela me procurou para falar, para conversar comigo, porque ela disse que não estava com vergonha de falar dela,
com o pastor. Eu falei, não, a gente vai resolver isso agora. Eu vou marcar com o pastor e você vai lá e vai conversar com ele sobre a sua situação. Isso aconteceu tem mais ou menos uns 2 meses. Olha. Aí eu liguei para o pastor e falei com ele da situação dela, que ela estava se sentindo muito constrangida de falar na célula, porque ela estava entrando recente, então ela não queria falar. Tal. Aí no outro dia, prontamente, o pastor atendeu logo no outro dia e falou para eu vir com ela. Aí eu vim, também estive presente na conversa, só que aí, como eu falei com o pastor, eu não sou, ela não é da minha célula, ela não é minha liderada. Então, mas a conexão que vocês tiveram aqui no acolhimento foi tão forte que criou esse vínculo. Isso, ela me procurou para falar acontece. isso. E a sua relação com ela foi firmada ali. A mesma coisa. Aí hoje ela faz parte da célula de Tainá mas a gente ainda tem uma conexão ainda até hoje. É para a vida toda. Isso é para a vida toda. Eu tenho muitas histórias para contar. A história mais recente que eu lembro foi essa. Deve ter tido outras, Você mas tem uma história para contar do Renato. Legal. O Márcio falou mesmo disso. Irmão Renato, Deus abençoe você, irmão, nessa caminhada. Ele aprendeu, né? Você viu? Ele olha pra câmera, fala um abraço pra você. O cara é charmoso, né? Ele é charmosão, ele dá uma olhadinha assim, ó. Não, mas ele dá uma olhada aqui, a pegada dele. Ele dá uma olhadinha assim. Conta pra gente do irmão Renato. Franceira, de onde você tirou esse homem, Franceira? Irmão Renato, fala aí pra gente. Irmão Renato. Irmão, falando no Ministério de Integração, não é só na igreja que nós devemos atuar. E o irmão Renato é uma pessoa que nós estamos vivenciando, né, o que ele tem feito, né? O amor que ele tem, não só aqui dentro da igreja, mas com o irmão Almir. Amauri. Irmão Amauri. Irmão Amauri, aquele abraço para você. Eu sei que você está vendo a gente Renato. Também. Te amo, cara. Então, irmão, para você ver só, em 2023, com toda a dificuldade que nós temos, o irmão Renato se dispõe todas as quarta-feiras, aos domingos, de apanhar o senhor Amauri. O senhor Amauri é o cadeirante, tá? É um senhor já de quantos anos? Não sei a idade dele certa. Senhor de idade, ele se batizou agora recentemente aqui na igreja. Se converteu aqui. Batizou aqui. Foi lindo. E quem trouxe o irmão, e o tempo todo, inclusive na preparação do batismo, traz para a IBD o irmão Renato. Que faz parte da integração. Faz parte da integração, entendeu o propósito e entendeu principalmente isso que a gente está conversando, de que você não serve quando está de blusa, de uniforme. Faz azul, né? É um conceito que você traz no coração, de serviço. Então, com essa atitude dele, né, não só trazendo o irmão Amauri, né, todos os cultos, ele vai na residência dele, busca e traz ele para cá, e leva o amor que nós temos pelas almas, o amor pelos próximos, né, que sempre está vindo aqui na nossa igreja. É verdade. Então, esse é o ministério da integração, do acolhimento, do amor, de ter paixão pelas almas. Para isso que nós somos chamados, para ajudar essas pessoas que às vezes chegam na nossa igreja cheias de problemas, cheias de mazelas, precisam de um abraço, precisam de um acolhimento. Essa é a nossa função. Isso é o mínimo que nós podemos fazer por eles. Que mais é o Espírito Santo e Jesus que possa fazer mais para eles. E não só vocês que são a liderança, o front, não, de forma né? alguma. Todos os membros do ministério, né? Tem todos quase 60 pessoas mesmo jeito hoje. De agir, né? De cuidar das pessoas, não só a gente aqui, todos têm. Eu vejo assim. Tem amor pelo que faz. Rosinete, eu vejo assim, que tudo na vida é um processo. Então, há pessoas que chegam no ministério e estão no processo de entender isso também, né? Então, às vezes, a gente não pode cobrar muito, né? Vocês estão aqui agora, a irmã Regiane, já falei, autodidata, já chegou vestindo a camisa de liderança, né? Mas, assim, a pessoa chega aqui, ela vem atraída porque pelo que ela vê na igreja. Com certeza. E ela vê esse amor transbordando e ela quer fazer parte disso. Né? E isso me orgulha muito, isso que me deixa feliz, tá? Inspirar as pessoas a servir. E ela vai, com o tempo, pegando esse jeito.
introduzindo na rotina dela essa pegada, porque a nossa rotina é afetada. Porque a gente vê... Irmãos, não é fácil. A gente deixa de vir para o culto, às vezes, com o nosso esposo, nosso marido, nosso filho, para estar servindo. Né? A gente abre mão de um tempo que a gente podia estar com a nossa família, cultuando, para estar cultuando de outra forma, cultuando com a outra família, que são os irmãos. Então, isso tudo é um processo. Então, os irmãos, a nossa equipe, eu já falei aqui, eu me orgulho muito da equipe. E na equipe tem pessoas que estão, assim, começando a entender isso. Tem pessoas que já estão, como o irmão Renato Rufino, Márcio acabou de citar, tem irmãos que já pegaram. O irmão Renato, só para você ter ideia, ele não gostava de ficar aqui dentro do templo. Ele só gostava de ficar na portaria. Aí, um belo dia, eu precisei de alguém aqui. E ele veio, ele se voluntariou. Não, eu vou, não gosto não, mas eu fico. E aí, ele aqui, nessa coisa de abraçar, de acolher, ele se apaixonou por aquilo. Ele falou: irmão Mário, Deus falou comigo. Eu quero servir aonde for, onde precisar, mas se você precisar de mim lá dentro do templo, eu estou lá também. Amém. Porque eu entendi que o meu ministério é de abraçar pessoas. Então, quer dizer, olha só. Então, a gente vai se descobrindo, a gente vai avançando, não é? A gente vai... É um processo. Né? É um processo muito legal. E tem muitas histórias, porque a gente acaba tendo contato com quem está chegando na igreja. Sim. Porque, não sei se todo mundo sabe, e acho que esse programa é legal para isso, para esclarecer também como funciona o Ministério de Integração. Além das pessoas que trabalham aqui no templo, tem uma galera que funciona tipo um SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Sim. Né? É tipo um Disque Integração. Tem uma galera, umas irmãs muito abençoadas e uns irmãos também, que eles fazem esse acolhimento por telefone. A pessoa nos visita e tem uma demanda, a pessoa que chega agora na igreja e tem uma demanda específica, o que a gente faz? Durante a semana a gente entra em contato. Mas não é a oração, igual eu recebia. Outro tipo de... Também é oração, porque Mas é a mesma... A oração é o seguinte, vai da percepção do acolhedor. Ah, tá. Não é assim, todo mundo você faz oração. Não, às vezes dá vontade na gente de fazer. Eu posso orar com você? Isso, Tô percebendo. legal. Sabe? Tem gente que, né? É na hora ali. Isso. Né? Eu posso orar. Aí tem gente que você a não tem, e tem conversa. gente que não tem essa oração. Tem gente que você liga, manda um WhatsApp, e aí tem toda uma maneira de abordar, Isso. que a gente já estruturou, e a pessoa, às vezes, a conversa não sai dali. Tem conversa, gente, que não sai de emojis. É, verdade. Irmão, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui é o irmão Mário, da Integração, Igreja Exatamente. Batista da Paz. Quero muito te conhecer, ser seu amigo e tal. Começo a me apresentar e tal. O cara vai lá e joinha. É, o coraçãozinho. Eu não sei o que é. Joinha, coraçãozinho. Amém. E A acabou. conversa não flui. Homem, principalmente. Tem homem que é isso, e acabou. Não sai disso, entende? Mas tem essa vertente. A integração tem essa ramificação, que é o pessoal que faz acolhimento. E se a gente aqui trabalha sem ser visto, essa galera então nem se fala. Verdade. Porque é um trabalho que eles fazem de casa. E a história que eu queria contar tem a ver com isso. Porque, nossa, tem muitas histórias. Mais uma história. Mas Tem sim. muitas histórias. Mas essa Ele gosta de história. Não, porque essa foi tensa. Foi? Porque o camarada, eu acolhi o cara e a conversa foi dessas. Foi que não, você que fez esse acolhimento. eu que fiz esse acolhimento, que eu também participo dessa, né, dessa rapaziada. E nesse acolhimento a conversa não fluiu muito. E tá, mas eu lembro que eu conversei com ele uns 3 dias seguidos, assim. No outro dia eu ainda falei de novo com ele. Aí teve culto, ele falou que no culto não foi, aí eu fiquei conversando e tal. Passou uns 5 dias sem a gente se falar. Quando eu recebo uma ligação dele no meio da noite, meia-noite, alguma coisa. Recebo uma ligação dele no meio da noite. E aí? O cara queria, Se matar. não é? A gente não pode falar por causa do YouTube, né? Mas o cara estava numa situação De alto risco. de entregar a vida, né? Ai. Olha só que loucura, cara. E ele falou: eu só conheço você na igreja e eu preciso que alguém me ajude, senão vai acabar agora. Olha só. E qual foi o final? E é Deus, né, cara? Não é a gente. Mas aí você né? conseguiu... Sim, aí, graças a Deus, está aí hoje aí. Glória né? a Deus. Tá aí hoje aí com a gente aí, é uma bênção. Né? Dá trabalho às vezes, é meio enjoadinho. Dá Pior que- trabalho. aí ele faz isso. É mesmo. Toda Ele tá semana ouvindo. eu tenho Ele isso. tá ouvindo, ele vai É um ver. Ele tá segredinho ouvindo aqui. e eu vou falar mais. É uma historiazinha ali, que aí quando Não, apaga as luzes eu tenho mas que o perguntar. melhor da história você não sabe. Ah, Ele hoje serve na integração.
Já diminuiu de 300 para número 60. Desse jeito. Na hora que acabar a luz, eu vou perguntar. Sempre fica uma coisa pra eu saber. Mas isso é precioso demais. Um cara desse, hoje, ele faz parte da igreja e ele trabalha na integração. Porque ele foi bem isso. integrado, Mas que ele história, foi né? bem acolhido, ele foi bem cuidado. Exatamente. Então, quer Essa dizer, história aí. irmã tem muita coisa. Mas se a gente Dá fosse tempo de- falar com todo mundo da igreja, todo mundo ia ter uma história. Sim, eu, sim, com vai ter certeza. com a minha chegada, mesmo que normal, sentida por N questões, eu tive um acolhimento que eu lembro da oração. Sim. Aqui tem muitas histórias. A igreja... E é legal a gente ver quem não conhece, quem está chegando, entender como é isso que funciona. Não, e a igreja cada dia mais está crescendo e Sim. mais histórias estão por vir. E a Isso. demanda, foi bom você falar dessa palavra crescimento, porque com a igreja crescendo, a gente começa a receber mais pessoas, Exatamente. cada vez mais diferentes, não é? E a gente precisa, e nós, principalmente, toda a igreja, né? O Mas ministério nós da vai integração crescer, né? precisamos acompanhar essa evolução, esse crescimento. E a gente tem feito isso, a gente tem procurado mudar algumas metodologias, não é? Estruturar algumas formas de atuar. A gente tem procurado fazer isso, porque a gente precisa ler o momento da igreja. E o momento agora é de crescimento. Né? Como ela disse, fez um comentário, depois vocês vão falar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas é interessante. Você não estava, mas sentiu de servir ali. E todos vocês têm que estar ligados no que o Senhor tem, né? Porque às vezes é muito o Senhor conectar vidas. Sim. Às vezes é uma pessoa, às vezes, que não teria conversa. E às vezes Deus liga histórias Sim. iguais, propósitos, similaridades, sabe? Assim, que só Ele sabe. Então é estar atento, estando Sim. na escala ou não ao que o Senhor está fazendo, né? Uma vez da integração, meu filho. Sempre da integração. Sempre da integração. Esse ministério agarra vocês, né? E isso A e gente sabe o que também acontece? avança. A nossa evasão é muito baixa. A questão de pessoas saírem do ministério. Legal. Quase não acontece. Quando sai, assim, por exemplo, a gente já sabe assim, fulano não vai ficar muito tempo, porque a gente percebe que a pessoa não pegou esse espírito, não pegou essa nuance, esse jeito. Então a gente já fica assim, mais dia, menos dias, fulano vai vir conversar. Mas assim, 99% das pessoas permanecem. É um ministério grande, né? Não é um ministério pequeno. É um ministério grande, né? Acho que é o maior em números da igreja. Mais bonito também, são as pessoas mais bonitas, né? Sim, sim, As com pessoas certeza. mais bem vestidas. Modestas, Mais né, simpáticas, gente? É? Esse É, não azulzinho, é? esse Então, azulzinho azulzinho agora. é Realça, veio Sempre entendi. com sorriso. É um luxo isso. Mas aí a gente está caminhando para o final. Se o Mário quiser falar alguma coisa, eu vou terminar com a minha pergunta-chave. Por o que, que a Mário gente já está caminhando adivinha. para o final? Nem te conto. Para com isso. A gente começou a conversar agora. Foi tão rápido, foi Falei, bom, gente. Quem vem aqui não vem com medo? Pelo Bem, amor de Você Deus. esquece mas do tranquilo problema? depois. Depois que começa, acaba o medo. As meninas. Você viu? Eu vou entregar agora. Vou entregar. Poderia ficar mais uma hora aqui. Eu vou entregar, Rosinete. Viu que é vou entregar. tranquilo? É, muito tranquilo. Gente, as meninas aqui estavam muito receosas, para não dizer outra Medo. coisa. Frio na barriga. Frio na barriga, enfim. E a gente falou que a gente é Estavam. muito bonzinho. Mas essas meninas enfrentam cada coisa aqui nos cultos e tá com medo de um microfone, de uma câmera. Não Que não aguento faz com isso. nada. Não é? Não, e a Só gente. Jesus. O Mário pega assim, ele vai lá no fundo da alma. Não, mas e ele botou puxa. terror. Ele botou terror, que ele botou falou. terror. Ele falou que iria pegar pesado. Não me derruba, não. Mentira. Aí, tá vendo? derruba, Mas eu não. sou boazinha. Sabe Tá policial vendo? mal é policial, policial bad Não, boazinha? mas Ele eu botou terror. viajando para descansar, né, relaxar, ele me solta a bomba no domingo. Ah, Jesus. Ela estava voltando, já tava voltei voltando de lá. viagem, né, irmã? Eu ainda estava lá. Eu só Ainda voltei estava à lá? tarde. Mas Sim, interrompi senhor. o descanso da irmã. tá vendo? Eu falei, gente, Deixei sério. Eu preocupado. botei sério Quando eu isso? vi também, eu falei, gente, não pode. É mentira. Eu falei, Jesus, volta. Mas, ó, tão vivas, sim, ilesas, sim. Foi tranquilo. um horário sim. bom. E Pra gente- falamos, e como eu disse pra vocês no começo, eu repito, a igreja vai ter outra visão de vocês a partir de hoje. Sim, A sim. igreja, os novos membros, aqueles que são às vezes antigos de casa, sabe assim, desmistifica às vezes o que achava que era. E essa é a pergunta que eu sempre faço. Para quem quer chegar, para quem está assistindo, quer ser um acolhedor, um abraçador, o que você tem a dizer para essa pessoa? Vocês três vão falar. O que você tem a dizer para essa pessoa? O que a pessoa precisa ter? A pessoa... O que você, para quem está interessado, para quem gostou, falou, nossa, eu quero ser assim também. Eu acho que a primeira coisa realmente é amar o próximo. Ter muito amor para dar,
entendeu? Está disponível, né? Para ocasiões que podem acontecer, de pessoas... Estamos admitindo pessoas. As pessoas que chegam novas, realmente, às vezes... Ou até da igreja mesmo, mas pessoas que estão chegando, não sabem como que é a igreja, não sabe, ou pode estar passando por algum problema muito difícil, por um momento difícil, tá chegando numa igreja nova. Sim. Então, tendo esse acolhimento, eu acho que a pessoa já chega já um pouco mais calma, mais amolecida, entendeu? Porque já recebeu aquele acolhimento, aquele abraço, aquele sorriso. Então, eu acho que fica mais fácil para a pessoa que está verdade. chegando. Legal, e você? O que você tem a dizer? Primeiramente, né? Ter amor pelas almas. Isso é muito, muito importante. Porque não adianta, sem o amor, você não consegue nada. Amar o próximo, fazer parte da reunião, né, que nós temos, né? Talvez uma vez por mês. Uma vez por mês, mais ou menos, a gente se reúne. Ouvir a liderança, né? Se envolver nos projetos da igreja também é muito importante. Entendeu? E deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Isso o aí. demais, aí a vida da pessoa vai alavancar de uma certa maneira que nós não temos nem como expressar. Muito bom servir, gente, pelo Muito amor bom. de Deus. É. Muito bom servir. Vivemos, nós somos chamados para servir. É isso E aí. amar quem E Deus amar. ama, né? Exatamente. Amém. Tá bom? Amém. Você. Tá mais tranquilo agora? Mais ou menos. Tá mais calmo? Mais ou menos. Acho que mais uma horinha assim, de repente eu dava mais uma Jesus. acalmada. Então, acho que está em Mateus, né, 22, 39, né? Amar a Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acho que é o principal, que é o segundo mandamento, né? Que Deus mandou que a gente fizesse. E amar, ter empatia. Eu acho assim também, responsabilidade. Às vezes a gente fala assim, responsabilidade é uma palavra muito forte. Mas eu não vejo assim, para a integração, de repente a pessoa assim fica, ai meu Deus, tá falando de responsabilidade e não sei o quê, então vai ficar mais complicado. Não vê isso como um empecilho assim para estar participando. Se tem vontade, Deus tocou no coração, da mesma forma que tocou no meu, e eu me apaixonei pela integração, eu acho que é isso aí. Amor, sorrisão, abração e vem. Só entendeu? vem. É só vem. Só vem. Eu quero acrescentar uma coisa. Eu acho que a gente também tem que lembrar de uma coisa. A gente não está fazendo nada por nós mesmos. Exatamente. Nada para a nossa honra. É Exatamente. tudo para a honra e glória do Pai. É isso aí. Né? É Nada quem a gente tem Amém. que realmente servir e amar pra Deus. em primeiro lugar. Amém. Eu quero finalizando. Aê! A Regiane citou Mateus 22, 39. Mas quem se interessar, chega para você. Pode falar comigo, pode procurar qualquer membro da integração Isso. e dizer quero participar. O importante é ter essa consciência. A gente não chama ninguém. Tá. A pessoa vem por amor, por entender que é um ministério de amor. Então, eu me orgulho muito disso, de não precisar ficar chamando ninguém. É por isso que a gente abriu mais uma porta hoje, né? Exato. Porque às vezes tem aquela pessoa que está meio receosa, meio pé atrás, e viu, aí hoje ela está conhecendo o ministério. Exatamente. E hoje uma porta se abriu. Você pode vir fazer parte. Exatamente. Só que abre Vem. o teu coração e venha amar aquele que o Senhor ama. Isso aí. E venha cuidar e tratar bem aquele que o Senhor tem como precioso do Senhor. Isso. O ministério não resolve o problema de ninguém. Eu vou deixar esse adendo aqui, conversei com o Mário antes. Tem gente que chega aqui na igreja Sim, é verdade. e acha que pessoas vão resolver o problema que ela está trazendo. Não, é só o Senhor Jesus. Isso. E é Ele que nós levamos. Cada um de nós trabalha em prol de levar as pessoas para o Senhor. A conhecer, a clamar, a ter Ele como um Pai celestial. Amém. Mário, vai lá, eu fico com você. Eu queria encerrar. A Regiane citou Mateus 22, 39. Se a gente voltar um pouquinho, acho que ali no 27, Jesus fala assim, quem é maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? E ele não deixa nem o cara responder. Ele já continua. vai dizendo assim,
eu estou servindo. Porque, humanamente falando, a gente responderia: quem é maior? Quem está na mesa. Não é? E ele não deixa nem, não dá nem margem para o cara responder, ele já vai dizendo: eu sirvo. Então, essa palavra servir, a gente usa ela o tempo todo na integração. Porque não é trabalhar, eu vou trabalhar na integração. Hoje eu estou escalado na integração. Não, eu vou servir hoje. Exatamente. Hoje eu vou servir. E aí, quando você não está escalado, nada disso, você vem para o culto e você serve também. Porque você entendeu. Sim. Você entendeu que maior é quem serve do que quem está na mesa. Maior que a camiseta, maior do que qualquer coisa. Qualquer status, Sim, estar as vidas que estão aqui. Não há status. Não há status. Tá? Porque uma coisa que eu não gosto, e isso eu aprendi com o meu pastor, eu vou falar dele para a gente encerrar, é que fiquem assim: Mário, meu líder, eu sei que vocês fazem isso com todo amor e carinho, porque a gente se ama, eu sei disso. Mas não fica me chamando de meu líder, eu não gosto disso. Pode chamar de irmão gêmeo. Não fiquem me chamando de... Sabe o que acontece? Porque nós aqui, nós somos a liderança. Né? O pessoal se acostumou com o Mário. Antes era Mário e Isabela, se acostumou com isso. Agora nós temos outra liderança. Eles estão aqui, nosso irmão Lucas, que não pôde vir. Mas nós não é para chamar a gente de líder, Claro porque nós estamos servindo. Sim. Servindo Todos como servindo. Líderes. Nós não estamos aqui para sentar numa mesa e ser servido. E os líderes também servem no ministério, Nós né? estamos aqui para servir. Então, nós que somos, a Bíblia diz o seguinte: daquele que muito se recebe, mais lhe será cobrado. Então, nós que fazemos parte da liderança, nós temos uma responsabilidade. Então, a gente não pode entrar nessa de, eu sou o líder, eu sou o tal. A gente está aqui para servir, e eu gosto disso. Gosto de pensar assim, dessa forma. Eu acho que isso que o Rosinete falou, a gente não faz nada para a nossa honra e nossa glória. Não fazemos. Estamos aqui para servir. Por isso que eu não gosto de falar, de chamar a atenção das pessoas do ministério, nada disso. Porque se o cara entendeu o que é o ministério, a gente não precisa chamar atenção. Verdade. Esse ministério não precisa, gente. Não precisa. E por último, para a gente finalizar, vou falar olhando para a câmera, vou falar olhando para aquela direção, porque eu acho que eu estou olhando para ele. Ele vai fazer um slogan. Não, eu quero agradecer o nosso pastor, porque nosso pastor Haroldo Dias Félix, por todo o apoio que ele dá a esse ministério, né? Verdade. Por ele sempre deu carta branca, a confiança que ele tem nas pessoas que lideram esse ministério. E isso não é brincadeira, é um ministério muito numeroso, é o maior ministério em número da igreja. E ele está confiando. A igreja são os rebanhos. Um rebanho tem um pastor. O maior pastor é Jesus. Mas o anjo desse rebanho é ele. Ele está confiando o cuidado do pastoreio às ovelhas dele ao Ministério de Integração. Assim como ele confia também a liderança de célula, aos outros líderes dos ministérios da igreja. Mas hoje, em especial, quero agradecer meu pastor por toda a confiança, por toda a instrumentalidade, por tudo aquilo que ele faz, que ele já fez, por todo apoio mesmo ao Ministério da Integração. E quero mandar um recado para você, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que serve na integração. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tá? Continue assim o seu serviço. Precioso. Esse episódio hoje não é outro senão para louvar o nome do Senhor pela sua vida. Verdade. Que você continue servindo a esse propósito, porque as vidas que vêm aqui nessa igreja, elas dependem do seu serviço. Não depende de você. Eu e você não somos nada. Mas o nosso serviço, isso representa, isso reflete o amor de Deus. Da instrução de servir pessoas. Essas vidas, né? Amém, é isso. E assim que a gente termina, eu estou emocionado. Ai, Mário, é emotivo, né, gente? Estou muito emocionado, estou bonitinho, feliz, né? estou muito feliz pela vida de vocês. Ele tá, não se louvo cabe. a Deus, eu não vou parar de falar. Vitor, me desculpa, já passou de 1 hora. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ele fala muito, eu amo vocês, todos vocês. Esse grupo de liderança não é por acaso. Não, é uma bênção, é muito uma precioso bênção. o que vocês têm. Quero aqui falar diretamente com meu amigo Lucas. Deus te abençoe, meu amigo. Você é uma bênção na minha vida também, na nossa vida. E é isso. Vamos avançar, não é? Amém. Vamos avançar. Amém. Fizemos Deus um abençoe. convite, você está convidado. Só chegar junto, trabalhar e servir e amar as pessoas. Amém. Fica com Deus, até semana que vem, Tchau, senão o tchau. Mário não para de falar!